7 de outubro de 2023 não foi apenas um dia em que Israel foi surpreendido pelo terrorismo. A ação do Hamas, além de chocar o mundo, provocou uma resposta de fogo e fúria à faixa de Gaza. No meio do conflito, civis que morreram na casa das dezenas de milhares. A guerra superou o fronte de batalha. O conflito também está sendo travado no campo da geopolítica e deve mexer com o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Um antigo conflito ganhou um novo e triste capítulo no segundo semestre deste ano. Israel prometeu aniquilar o Hamas após militares do grupo invadirem o território do país em 7 de outubro. Os combatentes islâmicos atravessaram a fronteira a partir da faixa de Gaza e deixaram, segundo autoridades israelenses, 1.200 mortos, além de levar 240 pessoas sequestradas para o enclave. Entre as vítimas, 3 brasileiros que participavam de um festival de música eletrônica foram assassinados. Logo na primeira semana de guerra, autoridades israelenses cortaram o fornecimento de água, comida, medicamentos e eletricidade para o território palestino, um cerco total, criticado por ONGs de direitos humanos e pela ONU. Líderes globais viajaram até Tel Aviv para manifestar apoio ao direito de autodefesa israelense, como o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e o chanceler alemão Olaf Scholz. Mas muitos também sinalizaram a importância de se respeitar direito internacional. Foram 2 semanas completas até os primeiros caminhões com ajuda humanitária entrarem a partir do Egito, pela passagem de Rafah, único posto de fronteira que não é controlado por Israel. Após 20 dias de bombardeios diários contra a faixa de Gaza, que atingiram escolas administradas pela ONU, hospitais, mesquitas e campos de refugiados, o exército israelense iniciou uma operação terrestre. Militares divulgaram vídeos em que mostram túneis subterrâneos que seriam usados pelo Hamas, depósito de armas e laboratórios de fabricação de mísseis. Segundo Israel, o subsolo de mesquitas e de hospitais, como o Al-Shifa, maior centro médico de Gaza, seriam postos de comando do movimento islamita. O Ministério da Saúde do Hamas contabilizava quase 15 mil mortos em 7 semanas de conflito, enquanto a ONU indicava mais de 2/3 dos 2,4 milhões de habitantes deslocados. Mais de 1 mês e meio depois do início da guerra, uma trégua foi alcançada entre as partes. O texto determinava a soltura de pelo menos 50 pessoas sequestradas, mulheres e crianças, em troca da libertação de 150 palestinos prisioneiros em Israel. Inicialmente prevista para 4 dias, a trégua foi estendida dentro de um dispositivo que para cada 10 reféns adicionais libertados, haveria um dia extra de trégua. A evolução do conflito entre Israel e Hamas para uma possível guerra regional com outros países envolvidos não se concretizou, apesar da hostilidade pontual, como bombardeios entre Israel e facções que ocupam o sul do Líbano e tensões com os rebeldes Hutis do Iêmen. O professor de Relações Internacionais da ESPM e acadêmico dedicado às análises de segurança internacional, Gunther Ruditz, explica como a mais recente guerra no mundo mexeu com o tabuleiro da geopolítica. Para Benjamin Netanyahu, realmente o futuro dele está muito em jogo. Não o futuro só político dele, o futuro político dele está com os dias contados. Quando a guerra acabar, vai começar uma investigação sobre o que deu errado. Já existem indicadores de que antigos eleitores que vinham apoiando o primeiro-ministro e seus partidos de extrema-direita não apoiam mais. O abalo foi muito profundo na sociedade israelense.
A frase "eu perdi a confiança nas forças de defesa de Israel", isso é muito sério para a sociedade israelense. Então, por isso que o futuro político dele está contado e, consequentemente, como isso vai impactar direta e indiretamente nos processos jurídicos, é consequência. Definitivamente, isso abala a região, no sentido de que se uma normalização das relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita estava na esquina, tudo indicava, por alguns comentários de diplomatas israelenses, dizendo que aguardem janeiro, não vai acontecer em janeiro, e nem sabemos direito se vai acontecer. Tá? Os outros governos que já têm relações diplomáticas com Israel, como Bahrein, Emirados Árabes Unidos, estão sofrendo pressões muito grandes das suas populações para romperem essas relações. Como, por exemplo, Bahrein. A gente não pode esquecer que Bahrein, a maioria da população é xiita e a família real é sunita, e por isso mesmo uma tensão que já vem de mais de década, e que essa guerra retomou essa crise interna de legitimidade da família real. Também acho que não vai haver esse rompimento. Mas, consequentemente, aquela negociação que a Arábia Saudita vinha fazendo com os Estados Unidos para conseguir uma aliança militar com os Estados Unidos em troca do reconhecimento de Israel, também fica adiada por tempo indeterminado. É um presidente enfraquecido, é um presidente que com isso está tendo dificuldades para conseguir manter seus apoios a alguns países, especialmente em relação à Ucrânia, e que vê por isso mesmo essa relação com Israel, ele não poder desviar nem um pouco desse apoio praticamente incondicional. E ao dar esse apoio praticamente incondicional, a imagem dos Estados Unidos, que vinha tendo uma leve melhora junto à população muçulmana do mundo inteiro, mas em especial do Oriente Médio, que já tinham começado a deixar para trás toda a imagem negativa da guerra ao terror, da invasão do Iraque, a prisão e as cenas lá da prisão de Abu Ghraib. Com esse apoio praticamente incondicional, a imagem dos Estados Unidos e do Ocidente realmente sofreu um abalo muito grande. Por isso que você tem aí a chance da China e da Rússia aumentarem a sua influência na região, em detrimento dessa quase inconteste presença americana na região. Não é que eles vão deixar de estar lá, porque para garantir a Arábia Saudita, do ponto de vista da segurança, só mesmo os Estados Unidos. A China não tem ainda essa capacidade militar, mas diplomática, economicamente, você começa a ter esse enfraquecimento americano na região, o que reforça a postura do Irã, Rússia, China, e aí só reforça essa possibilidade de uma instabilidade maior no Oriente Médio. Se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tiver a resposta para essa pergunta, eu já ficaria feliz, porque eu não vejo uma certeza absoluta no governo do que eles vão efetivamente fazer com Gaza depois dessa guerra. Eles só têm uma certeza: Hamas voltar a controlar Gaza como controlava antes, eles não aceitam. Agora, o que significa isso? Significa que vão apoiar uma autoridade palestina que está sem legitimidade praticamente junto à população da própria Cisjordânia. A popularidade do Hamas com essa guerra cresceu muito entre os palestinos da Cisjordânia. É uma autoridade palestina que praticamente não tem força militar nenhuma. Ou se vão realmente conseguir costurar via Estados Unidos uma força de paz dos países muçulmanos ali em Gaza para que o Hamas não volte, a gente não sabe. Realmente essa é a pergunta mais importante e a mais difícil do que se pode esperar
para a região. Outra dúvida que atormenta principalmente os israelenses é a capacidade do governo de Netanyahu conseguir a liberação de todos os reféns. Muitos têm ligação direta com as forças de defesa de Israel e são tratados pelo inimigo como importante moeda de troca. Um capítulo importantíssimo da guerra que vai ser levado para 2024.